Hoje eu subo essa tribuna para dar continuidade a um comprometimento que eu fiz aqui de pelo menos uma vez por semana trazer uma pauta positiva para o plenário do Congresso Nacional. Porque não é possível, com um país com tantas conquistas, com tantas coisas que nós fizemos, com um povo tão trabalhador, a gente não possa comemorar as conquistas que nós temos e achar que tudo está indo mal e tudo está errado. Por isso que brinquei até com o senador Lazier, quando ele passou por mim depois do seu discurso, e disse, olha, eu vou fazer uma referência à sua fala aqui, né? A sua fala é do senador Cristóvão, que diz que a crise pode virar numa decadência. Eu quero falar um pouquinho de progresso hoje, e progresso que nós tivemos numa área muito importante, senador Lazier, uma área que eu julgo que era um desafio para o Brasil e nós conseguimos superá-lo e que estava nas metas do milênio, que era a redução da mortalidade infantil. O Brasil hoje, por uma série de programas que estão sendo desenvolvidos conjuntamente, uma rede de proteção social à criança e ao adolescente, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas que tem também o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, outras áreas de governo, conseguiu reduzir em 73% a mortalidade infantil. Isso foi o dado que a Organização das Nações Unidas divulgou há cerca de 15 dias, mostrando que o Brasil venceu as metas do milênio. Nós estamos entre os 62 países que atingiram a meta do milênio. Enquanto a média nacional de atingimento da meta foi de 53%, o Brasil chegou a 73%. Então, eu fico feliz de vir essa semana, que nós comemoramos o Dia da Criança, no dia 2 de outubro, e também na nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, falar dessa conquista importante para o Brasil. E essa conquista, ela não é eventual, ela não é por acaso, ela tem muito esforço da sociedade brasileira, tem muito esforço, sim, porque através do orçamento brasileiro, daquilo que a sociedade arrecada para manter o Estado brasileiro, é que conseguimos desenvolver programas e projetos que são importantes. E esses programas e projetos que são importantes fizeram com que nós tivéssemos uma redução tão significativa e expressiva da mortalidade infantil. Na última sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome anunciou que mais de 16 milhões de crianças brasileiras são acompanhadas pela rede de proteção social do governo federal. O programa Bolsa Família seguramente é uma das ferramentas que mais contribuiu para esta conquista, com repercussões extraordinárias no futuro das nossas crianças mais necessitadas. Eu estava na Casa Civil, senhor presidente, quando a presidenta Dilma Rousseff decidiu que o Bolsa Família deveria ser complementado para aquelas famílias que tivessem crianças de até 6 anos de idade. Porque uma das grandes constatações que nós fizemos é que a pobreza era negra, feminina e infantil. As famílias que tinham crianças abaixo de 6 anos eram as famílias que registravam maior índice de pobreza. Nascia ali, naquele momento e naquela decisão da presidenta Dilma, o programa Brasil Carinhoso. Até o nome interessante, porque ele fez referência a um desenho infantil, Ursinho Carinhoso, que era exatamente complementar com um valor a mais do Bolsa Família as famílias que tinham renda e que recebiam renda do Bolsa Família. E assim foi feito. Logo depois, atingimos mais de 2 milhões de famílias com crianças de 0 a 6. Logo depois deu tão certo isso que estendeu-se para as famílias com crianças, com adolescentes até 15 anos. Eu não tenho dúvidas que a implantação do Bolsa Família lá em 2003 e todas as medidas decorrentes dele, como, por exemplo, a obrigatoriedade das crianças ter acompanhamento na unidade básica de saúde, contribuíram para nós reduzirmos a mortalidade infantil. E essa decisão da presidenta foi fundamental, porque nos últimos anos nós tivemos uma redução desses índices de forma mais significativa. Além disso, as crianças, também por determinação da presidenta Dilma, têm acesso hoje gratuito às vitaminas, principalmente ao sulfato ferroso, que previne anemias, além da promoção das campanhas de vacinação e dos medicamentos de asma, que são distribuídos gratuitamente
gratuitamente tanto as vitaminas como os medicamentos de asma. Eu não sei se os senhores sabem, mas as causas de maior internamento de crianças eram asma e anemia. E hoje, graças a Deus, com esse esforço, nós conseguimos fazer essa redução. E ao vincular a transferência da renda à condicionalidade da saúde, ou seja, as crianças do Bolsa Família têm que ir para a unidade de saúde, garantiu-se que elas sejam acompanhadas desde antes de nascer. O Brasil nunca teve uma grande preocupação com o pré-natal. Por isso, a gente também tinha um grande índice de mortalidade materna. E hoje, através do Rede Cegonha, também um programa implementado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, nós conseguimos reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil. E isso impactou muito e continua impactando diretamente na queda da mortalidade. As crianças também têm superado a deficiência nutricional crônica, que caiu pela metade. Aqui não faço nem referência às metas do milênio, que se referem a 25 anos, embora tenham sido definidas em 2000. Mas em 2008, nós tínhamos uma deficiência nutricional crônica de 17,5%. Hoje, nós temos, em 2012, de 8,5%. Acredito que já em 2015 nós tenhamos reduzido esses 8,5% pela metade. Em 2 anos e meio, 2.800.000 crianças de até 6 anos de idade foram retiradas da extrema pobreza pelo aumento da transferência de renda para suas famílias por meio do Programa Brasil Carinhoso. No total, 8.100.000 crianças e jovens já foram atendidos por esse programa, porque o programa foi estendido para as famílias que têm filhos até 15 anos. Outra frente para proteger os nossos pequenos brasileiras, foi o investimento em creche. Pela primeira vez, o Brasil fez um programa ousado de creche, e eu falei sobre isso na semana passada, quando falei da Pátria Educadora, dos nossos investimentos em educação. O fato é que nós temos mais de 8.000 creches contratadas, sendo feitas uma parte já significativa entregue, cerca de 2.800 creches, e além das creches, o governo federal repassa um recurso para os municípios. Não é só o adiantamento ao Fundeb, repassa um per capita também para as creches que atendem crianças do Bolsa Família, sejam creches públicas ou creches conveniadas. Hoje são 8.690 creches liberadas, como eu falei, e um repasse que já superou R$1,5 bilhão de reais para essas creches que atendem as crianças do Bolsa Família. Nós ainda tivemos a expansão das escolas em tempo integral nos territórios de maior vulnerabilidade. Mais de 33.000 escolas, que têm maioria dos alunos beneficiários do programa Bolsa Família, aderiram ao Mais Educação e oferecem atividades em tempo integral. Ainda não é, infelizmente, a educação em tempo integral que nós tanto gostaríamos e queremos ver implantada no Brasil, que estamos começando, já começamos por várias escolas, mas é o contraturno, que tem ajudado muito as famílias, principalmente as famílias mais pobres. Aliás, vale registrar que pelo menos a metade dos alunos entre os beneficiários do Bolsa Família cresceram de 15.000 no início do programa para mais de 50.000 no programa de contraturno, do Mais Educação. Então, são resultados muito expressivos de uma política de governo implementada por Lula, por Dilma, que efetivamente demonstra seus compromissos com a melhoria de vida das pessoas e das crianças, principalmente. São realizações que estão em pleno andamento e devem a qualquer custo continuar, transformando positivamente o futuro dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas. E quero dizer aqui, senador Donizete, que nós não tivemos nenhuma restrição nos programas voltados à primeira infância. Todos esses programas continuam com o seu orçamento intacto. Nós continuamos distribuindo gratuitamente o remédio da asma, continuamos as vitaminas, continua o Brasil Carinhoso, continua os exames que são necessários às nossas crianças, continua os recursos para as creches e continuam as construções de creches. E, recentemente, a ministra Tereza Campelo, que eu quero aqui elogiar, uma ministra que tem se dedicado muito à área social brasileira, afirmou: nós temos sim o direito de comemorar,
porque temos muitas conquistas, mas temos o dever de continuar na luta para proteger nossas crianças. E continuar nessa luta significa lutar para que o governo tenha tranquilidade de fazer seu trabalho com a mesma competência e foco que nos levaram a resultados tão impactantes e exitosos. Um governo cujas ações e políticas sociais integradas estão formando a primeira geração sem fome do Brasil. Eu queria repetir isso. Um governo cujas ações e políticas sociais integradas estão formando a primeira geração sem fome do Brasil. Só isso valeria a pena o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Só por isso, formar a primeira geração sem fome desse país. Por isso valeria a pena esse governo. Por isso que eu venho aqui nessa tribuna para falar dos programas bons, dos programas que estão sendo executados, independente da crise política, independente das discussões que fazemos nesse plenário. Há um Brasil fora do Congresso Nacional, fora de Brasília, que está vivendo, que está recebendo os recursos federais, que está se beneficiando com políticas articuladas. Nós temos a primeira geração sem fome do Brasil. É uma grande conquista. Nós vencemos esse desafio. Parabéns à sociedade brasileira, parabéns ao povo brasileiro, parabéns ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Esse é o lado bom, são os bons programas do Brasil que dá certo. Não é só o Brasil que dá errado, não é só a crise, não são só os problemas. Aqui nós temos dados concretos que confirmam que o Brasil dá certo. Eu ouço com prazer o senador Donizete. Senhor presidente, senadora Gleice Hoffmann, quero parabenizá-la pelo pronunciamento e talvez ao criar o programa Bolsa Família a gente não tivesse a compreensão da dimensão que ele ia tomar e o papel que ele iria desenvolver no país. O programa Bolsa Família é um programa de inclusão que, ao mesmo tempo, promove a indução do desenvolvimento econômico e social, né? O programa Bolsa Família é responsável por geração de emprego, por aquecimento da economia nos pequenos municípios, juntamente com as pensões dos aposentados. E esse programa hoje mantém não só crianças na escola, mas mantém uma série de empregos nas pequenas cidades, porque ele ajuda a dinamizar o comércio. E um outro fator muito importante é o empoderamento que esse programa trouxe para as mulheres, né? Ao serem detentoras do cartão que elas administram para os cuidados com a família, isso empoderou muito as mulheres. E isso é outro fator de inclusão, né? E de empoderamento para essa camada da sociedade brasileira, que é, inclusive, maioria, e que estava desprovida dessa possibilidade de condução. Ou seja, com o Bolsa Família, a gente consegue também dinamizar e promover a unidade familiar de uma forma bastante substancial. Então, o programa é de indução ao desenvolvimento econômico e social e haverá de ser mantido enquanto for necessário. Espero que a gente chegue o dia que não precise mais, mas ainda é preciso e precisa ser mantido e com vigor. Obrigado, senador. Agradeço, senador Donizete, a parte de Vossa Excelência, inclui em meu pronunciamento. E eu quero dizer que aqui continuo a minha série, né, os programas que dão certo no Brasil que dá certo. Nós já falamos aqui na semana retrasada sobre o Bolsa Família e o conjunto de ações, que não é só o Bolsa Família, o Água para Todos, o Luz para Todos, uma série de outros programas que debelaram a fome no Brasil, a miséria. Falei na semana passada sobre Pátria Educadora, os avanços que nós tivemos na educação. E hoje eu trouxe a essa tribuna um dos grandes avanços que nós tivemos para as crianças brasileiras e para a saúde brasileira. A redução em 73% da mortalidade infantil. Só um país que tem políticas integradas, que tem um foco no social, que tem um foco na sua gente, consegue, em tão pouco tempo, atingir metas tão ousadas. Nós superamos as metas do milênio. Por isso, eu queria aqui deixar registrado que, em razão disso, nós estamos formando, pela primeira vez, uma geração sem fome no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores senadores.